Bom dia! A paz do Senhor Jesus, adore e exalte o nome dele, amém? Vamos abrir a palavra de papai. Hoje é uma história, né, que tem na Bíblia, que me chamou muita atenção durante muitos anos, né, que é a história de Mefibosete, que a gente se encontra em 2 Samuel 4, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler só um trechinho para vocês, e aí Deus vai falar por mim. Eu sou instrumento, né? Ele manda e Jesus é lindo, é maravilhoso. E eu estou muito feliz, né, por estar aqui gravando esse vídeo, porque eu estou como um Mefibosete da vida, mas depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos para a palavra de papai. Amém? Aleluia. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Essa história de Mefibosete, ela me chama muita atenção. Muito, muito, muito. Por quê? Mefibosete, ele tinha 5 anos quando ele caiu e quebrou os 2 pés. Então, ele saiu do palácio, né? Ele era filho de Jonatas, filho de Saul, e ele era neto de Saul. Então, ele tinha tudo, ele tinha conforto, né? Na história, retrata isso. Ele tinha conforto, né? Ele era bem cuidado. Só que quando Saul e Jonatas foram mortos, Mefibosete, ele se viu numa situação de difícil, porque a ama dele, né, quem cuidava dele, levou ele para Lodebar, uma cidade triste, uma cidade que só tinha pessoas doentes, né, uma cidade miserável. Então, Mefibosete, ele se viu na realidade dele como assim, um ninguém, uma pessoa que, sabe, que tinha tudo e perdeu, né? Então, assim, pela crueldade dos homens, né? E essa história, ela me chama muita atenção, muito, desde sempre. Tem até uma música de Gerson Rufino, A Casa do Rei, que me chama muita atenção, muita atenção. E eu me vejo nessa história de Mefibosete. Por quê? Mefibosete, ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo. Só que quando ele foi para Lodebar, ele perdeu tudo. Então, ele ficou aleijado. E as pessoas maltratavam Mefibosete, pelo que eu entendi na história, por causa da aparência dele, porque ele era aleijado dos 2 pés. Então, assim, eu me vejo nessa situação, nessa história, me vejo nisso, porque as pessoas, elas olham muito a minha aparência. Eu não ia gravar sobre Mefibosete. E Deus sabe que eu não ia gravar. Mas quando foi hoje de manhã, né, eu falei assim, meu Deus, porque eu ia parar. Queridos, eu ia parar, porque assim, não está sendo fácil para mim obedecer ao Senhor Jesus. E vocês sabem que não é fácil obedecer ao Senhor, porque muita coisa vem. E eu ia parar com o canal. E esse canal, ele nasceu no coração de Jesus. Então, voltando para a história de Mefibosete, e depois eu falo por que eu me identifico, né? Para não fugir do tema, é, as pessoas viam ele como miserável, sabe? Ele se viu assim numa situação de uma cidade que, sabe, Lodebar, uma cidade triste, de doentes. Então, sabe assim, eu me identifico com essa história. Por quê? Por causa que as pessoas olham a minha aparência. Ninguém dá nada por mim. E eu falei, hoje de manhã orando ao papai, ali eu disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E ele tá aqui falando, porque eu sou instrumento, a glória é dele. Então, assim, sabe, eu me vejo nessa situação de Mefibosete, cheia de enfermidades, passando por muitas enfermidades. Mas, como Mefibosete, né, teve uma época, na história mesmo fala, que ele tinha entre 25 a 30 anos. Na história, na Bíblia, é muito grande, é extensa. Então, eu não vou pegar, né, eu não vou ler tudo para vocês, porque é extensa. Mas eu lendo ali, estudando ali, eu entendi que assim, sabe, a Bíblia não relata, ela não relata assim, de fato, se ele tinha 25 ou 30 anos, mas fala, né? Então, assim, sabe,
Ali para Mefibosete, né, naquela idade, ele não tinha esperança. Com certeza ele não tinha esperança de nada. E ele se pegava às vezes pensando, né, é, quando ele vivia no palácio e ele sentia falta, né, pelo contexto da história eu lendo ali. Então assim, sabe, Mefibosete, ele era triste. Ele não tinha esperança nenhuma. E E Davi, né? Davi ele fez uma aliança, ele fez um pacto com Jonatas, que era o amigo de Davi. Eles eram irmãos e amigos. Então, assim, ele fez né, um pacto com ele. E quando Davi ele se tornou rei, um dia ele perguntou a um servo, né, Ziba, se tinha alguém, se ainda tinha sobrado alguém de Saul. E Saul, todo mundo sabe que era inimigo, né, de Davi, perseguia Davi. Então, Mefibosete, ele vivia em Lodebar, aleijado, e ninguém dava nada para Mefibosete. E quando Davi perguntou ao servo, né, dentro do palácio, ele falou Ziba. Ziba, né, era o servo de Saul. E ele falou, gente, o que eu entendo? Ziba sabia que Mefibosete existia. Ziba estava dentro do palácio com Davi. Sabia que Mefibosete estava naquela situação em Lodebar. Sendo que Mefibosete era neto de Saul. Então, herdeiro, né? E quando Davi perguntou a Ziba, ele falou que tinha, né, Mefibosete. Só que Ziba, ele já foi logo falando o defeito de Mefibosete, que era aleijado dos pés. Então, né, ele olhava a aparência e o defeito. Só que Davi, segundo o coração de Deus, Davi, ele não olhou para isso. Ele não olhou para o defeito e mandou Ziba ir buscar Mefibosete em Lodebar. E o que eu entendo pela história, é que quando Mefibosete chegou no palácio, lógico, no palácio do rei, ele achava que ele ia ser maltratado. Ele não sabia, né, do que Davi iria fazer. Então, Mefibosete chegou ali e Ziba zombou, porque Ziba achou que Davi, né, ia humilhar, Davi ia desprezar Mefibosete. Mas aí se engana o Ziba, porque Mefibosete, ele foi honrado. Ele se sentou na mesa do rei. Davi abraçou ele e ali Deus o honrou. Sabe o que é que essa história de Mefibosete, eu me identifico com ela? Porque assim como Mefibosete, eu tenho fé e esperança que um dia eu também serei honrada por Jesus. Jesus é o rei. E na minha vida tem muitos Zibas que podem me ajudar, que verem a minha situação e olham a minha aparência. Sabe por que eu falo aparência? Porque no mundo de hoje, as pessoas olham muito se você é gordinho, se você tem uma condição financeira, se você é magro, se você tem um cabelo loiro, bonito, alisado. Ninguém dá nada. Ninguém dá nada para uma pessoa que é humilde, que é simples, que não tem assim. Praticamente eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. Mas financeiramente eu não tenho nada, porque eu não trabalho, eu dependo de outras pessoas. Então, assim, eu não ia falar sobre isso, que isso mexe muito comigo, mas Deus, ele é tão lindo, nosso paizinho amado, que ele está ministrando aqui e eu obedeço. Então, eu quero dizer para vocês que vão me assistir que eu sou Mefibosete, mas que eu um dia, eu me assentarei. Eu tenho essa fé dentro de mim, esperança, que eu me assentarei na mesa do rei. Eu espero essa promessa do Senhor Jesus. E o que ele promete, ele cumpre. Ainda sou Mefibosete. Ainda sou Mefibosete. Ninguém dá nada por mim. Sabe? Vocês aí que vão me assistir, podem ter certeza que eu não estou mentindo. Ninguém dá nada por mim. Mas o Todo-Poderoso, Jesus, ele sim. Ele olha para mim, ele olha para você. Ele nos fortalece todos os dias, né? Para que a gente não desista. Eu ia desistir do canal, mas o Senhor é tão bom que ele não permitiu, que ele não deixou. E assim,
sinceramente, falando para vocês que não é fácil. Não é fácil porque a gente obedece ao Senhor, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Deus sabe da estrutura, né? Nossa estrutura. Então, eu sei que tem muitos Mefibosetes por aí que estão sofrendo, que estão passando pela mesma situação que eu. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Continuem, não parem. Peçam força a Deus. Se apeguem ao Pai, ao nosso Paizinho, né? Abba Pai. Porque só Ele nos dá força para, né, para suportar tudo isso. E tenho a esperança dentro do coração de vocês que assim como Mefibosete foi honrado, nós também seremos pelo nosso Pai, o Todo-Poderoso, Jesus. Então, assim, as pessoas, a gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Cristo. A gente tem que olhar para Ele, somente para Ele. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, né? Eu não ia falar sobre isso. De fato, eu estou muito surpresa, porque mexe muito comigo. Mas essa história de Mefibosete, ela chama muito a minha atenção e eu me vejo nela como um ninguém, um aleijado, né? Vivendo em Lodebar, uma cidade triste, porque o meu coração, de fato, ele se encontra triste. Mas Papai, Jesus, o Todo-Poderoso, né? Como eu falei, nos fortalece. E tem muitos ibas aí, né? Que podem nos ajudar, né? Tem condições de nos ajudar e não ajuda. Não ajuda. Sabe por quê? Porque não tem Deus. Porque quem tem Deus, de fato, de verdade, ajuda sim. Ajuda, né? Ama. Então tem muitos ibas por aí. Que Deus tenha misericórdia dos ibas. Porque eu vejo assim que não, sabe assim, que não, eles não têm noção. Eles não têm noção. Jesus, ele honra. É só você crer. E eu não ia falar sobre isso. Deus sabe todas as coisas. Mas está aqui, eu estou aqui para falar para vocês que, assim como eu, são Mefibosetes, que se sente injustiçado, né? Que vê, que sabe que tem pessoas, né, que pode ajudar e não ajuda porque não quer. Olha a sua aparência. Tem muitos Mefibosete por aí. Eu não sei onde esse vídeo vai parar ou quem vai assistir. Se você é um Ziba ou se você é um Mefibosete, eu não sei. Agora eu falo para os Zibas. Cuidado, porque Deus, ele vê todas as coisas. Todas as coisas. Se você pode ajudar o seu irmão, se você pode ajudar o seu próximo, ajude. Porque Deus depois cobra. E o Mefibosete é honrado. E o Ziba, né, vai ter que prestar contas a papai. Então, assim, eu tô sendo bem sincera. Essa história mexe muito comigo. E, assim, eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje, né? Nessa manhã, né? Linda, que tá chovendo muito aqui na cidade que eu moro. E não tá sendo fácil, não. Mas eu creio, eu confio. Eu creio e confio. E Jesus, ele nos honrará sim. Em nome de Jesus. Não vamos parar, não. Ei, Mefibosetes, pare não. Você que está aí na obra do Senhor, que está sofrendo, que ninguém dá nada, pare não. Você que está no trabalho, que olha para sua aparência, não pare não. Não desista não. Eu ia desistir. E eu ouvi uma palavra ontem de uma amiga minha, que eu amo muito, né? Que é um anjo na minha vida. E ela falou para mim ontem à noite: Silvana, não pare. Não pare. Não pare. E eu prestei bem atenção na palavra e fiquei só repetindo, né? E está aqui eu hoje gravando um vídeo, né? Que eu ia desistir, mas Deus é tão lindo, que falou através dela ontem comigo. E eu amo muito ela. E ela sabe disso. E então, assim, não pare não. Não pare, não pare. E continue. Acreditando e confiando e perseverando no Senhor. Amém? Vamos orar a Jesus, vamos orar o nosso Pai, né? Agradecendo a Ele pela palavra, agradecendo a Ele pela força e por tudo que Ele é para nós, né? Então vamos fechar os seus olhos, como eu falei num vídeo anterior. Eu creio que se fecharmos os olhos aonde estivermos, na rua, na praça, no seu quarto, na sua cozinha, no seu carro, na sua empresa, no seu trabalho, no escritório, onde você estiver.
debaixo do pé de árvore, aonde você estiver. Feche os seus olhos aí, vamos receber do nosso Pai, amém? A força necessária para continuarmos, a força necessária para não desistirmos do que o Senhor tem para nossas vidas. A promessa, né? Davi, ele fez uma promessa a Jonatas. Então, Mefibosete foi honrado através daquela aliança que Davi fez com Jonatas. Então, assim, nós temos uma aliança com o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Jesus. Então, vamos perseverar e continuar, mesmo na luta, mesmo como Mefibosete, que ninguém dá nada, que ninguém olha, que ninguém ajuda. Vamos continuar orando e acreditando no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela essa linda palavra. Me surpreendeu. O Senhor mais uma vez me surpreendeu, meu Pai, porque eu, de fato, não tinha ideia que ia falar isso. E orando ao Senhor, né? Orando ao Senhor, o Senhor ministrou meu coração. Pai, toca no coração dos Mefibosetes que vão me ver, que vão me assistir. Toque no coração deles, Senhor Jesus, deles, para que eles não desistam como eu, Pai. Tá difícil, mas que eles tenham força, recebam força, ânimo do Senhor Jesus, como eu creio que eu estou recebendo do meu Pai. Nosso Pai, Ele é poderoso e é Ele que nos honra. O homem não dá nada por nós, mas Jesus dá tudo. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário. Então recebam a força, recebam o refrigério do Senhor, recebam o consolo, a coragem, em nome de Jesus. Amém. Amém. E os ibas, ei, vocês que são os ibas na vida de alguém que pode ajudar e não ajuda, comece a ajudar, porque vai prestar contas com o papai, ó. E não queira prestar contas com ele, não, só obedeça. Porque papai, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? E é isso aí. Que vocês recebam muito do nosso Pai, né? Jesus, ele é lindo, é maravilhoso. E eu estou muito feliz, espiritualmente falando, né? No físico, Mefibosete. Mas espiritualmente feliz, porque Jesus, ele é lindo e ele é que nos fortalece. Amém? Deus continue nos abençoando hoje e sempre e nos fortalecendo. No nome de Jesus. Amém.